Vão tomar no cu. Oi, eu sou o estagiário aqui desse canal, eu que escrevo os roteiros do Noticiário Miojo, mas quem leva o crédito é a porra do âncora. Enfim, qual é a questão? A questão é que é necessário fazer mais vídeos pros canais do YouTube e do Instagram e do TikTok, só que o âncora ele só pode trabalhar no fim do mês e o especialista, eu não sei, ele deve estar enfurnado em algum lugar ou ele deve estar na greve da USP talvez. Então, alguém tem que aparecer e fazer algum vídeo adicional, e aí aqui estou eu. E eu vou aproveitar porque eu tô com alguns problemas para entender esse último caso agora do Flávio com o Vorkaro, essas coisas todas. E eu tenho que entender porque eu tenho que escrever o texto pro final do mês. E você acha que o âncora da entende? Às vezes ele não entende, ele só chega e lê um prompter que fica assim. Ele bota essa câmera aqui que eu tô usando, ele bota na frente desse computador aqui, e aí o texto que eu mando lá pro dia 20 e pouco, ele vai e bota assim, como se fosse um teleprompter de pobre, e lê. E vocês ficam achando que o cara é um gênio, mas não, o pensamento vem logo, lógico, do estagiário aqui, né? E o pior é que eu não tô ganhando quase nada, porque o âncora, ele achando, nossa, porque eu sou muito carismático, olha a cara desse idiota. Você acha que esse cara, ele tem carisma do quê? Enfim, ele achando, porque eu sou muito carismático, essas coisas todas, tudo bem, eu vou fazer o meu trabalho, assim, todo mundo vai adorar, eu vou meter o Pix aqui, todo mundo vai pagar o Pix, lá, ok, e eu te pago. Você acha que ele tá me pagando? Pagando porra nenhuma. Eu já fui contratado de estagiário, nem dinheiro de estagiário tô recebendo. E tenho pra mim que nem o especialista ele paga. O especialista também deve viver de prana, mas tudo bem. Mas enfim, o especialista lá chega, fala qualquer merda e vai embora. E eu é que tenho que ficar aqui na redação. E sim, isso aqui é a redação que nós temos, então, né? E o âncora falando, porque vai ter momentos melhores, eu vou pagar um espaço pra você ficar, sei lá o que, e vou pagar um ajudante, aí vocês dois vão fazer o texto, vão fazer a pesquisa. Caloteiro do caralho. Caloteiro e folgado, porque não veio trabalhar. Eu só preciso entender mais ou menos o que tá acontecendo. Eu fui passando alguns textos aqui e eu vou lendo e eu vou entendendo o que tá acontecendo. Aí no final do mês eu escrevo melhor sobre. Primeira notícia, eu vou botar tudo na descrição. Fala, irmãozinho, estarei contigo sempre. Veja as mensagens Flávio G1. Vorkaro, dono do Banco Master, está preso em São Paulo, acusado de chefiar um esquema bilionário de fraudes financeiras que pode chegar a 12 bilhões, segundo a Polícia Federal. Nas mensagens escritas em áudio, Flávio Bolsonaro disse que já tinha muitas contas para pagar e que não queria que o impacto positivo do filme tivesse efeito elevado a -1. A TV Globo confirmou com investigadores e pessoas com acesso às informações a existência do áudio e do conteúdo da reportagem. Segundo o Intercept, vou chegar lá, Vorkaro chegou a pagar 61 milhões para a produção do filme Dark Horse Cavalo Preto entre fevereiro e maio de 2025, então não tinha estourado ainda o rolê do Vorkaro, tá? O dinheiro, de acordo com o site, foi transferido para um fundo nos Estados Unidos de um aliado de outro filho do ex-presidente, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro. Então, o dinheiro foi mandado para um fundo gerido pelo amigo do Eduardo, que tá lá coçando. Será que ele tá lá coçando? O senador foi questionado na tarde dessa quarta-feira, dia 13, por repórteres sobre o tema ao sair do STF, mas apenas deixou a entrevista dizendo se tratar de dinheiro privado. Mas assim, né? Privado de segunda mão, né? Ele começou público, mas, né? Enfim, talvez a ideia seja você fazer o dinheiro público se tornar privado. A partir do momento que ele se torna privado, ele vira imaculado milagrosamente. Talvez seja esse o pensamento. As mensagens de Flávio a Vorkaro, 24 de setembro. 2 ligações de voz de Flávio Bolsonaro. Aí o Vorkaro responde, irmão, né? Enfim, né? Bem informal. Infelizmente, vou precisar ficar em SP amanhã. Realmente ficar em SP é bem ruim. Poderíamos marcar terça, final dia ou quarta, qualquer hora? Aí o Flávio, fala, meu irmão, veja o que for melhor pra você. Vou estar aqui a semana toda. Dani Vorkaro, quarta, 2h30? O Flávio, uma ligação de voz, tá? Aí foi pra 1º de outubro. Vorkaro, opa, tudo bem? Vamos amanhã? Como está? Aí 22 de outubro. Não tinha estourado nada ainda do Vorkaro, né? Flávio Bolsonaro, bom dia, meu irmão. Já estamos no 3º dia de gravação. Estamos no limite. Isso 8h54 da manhã. Aí o Flávio de novo. Mais uma vez, com toda a liberdade que temos, se não der
Se não der, me fala que procuro urgente outro caminho. Aí o Daniel, deixa comigo, irmão, vou ver agora. Não, os caras são bem irmão, né? Irmão com irmão, enfim. Aí o Flávio mandou uma figurinha. Aí o Flávio, topa jantar com o Jim Caviezel e o Cyrus em São Paulo, dia 2 de novembro, segunda-feira? Totalmente reservado. Jim Caviezel é o Jesus Cristo, né? Daniel Vorcaro, topo, claro. Será onde? Quer fazer minha casa? Quer fazer minha casa? O Flávio virou pedreiro? Flávio, pode ser na sua casa sim, acho até melhor. Daniel Vorcaro, boa. Daniel Vorcaro, eles ficam até quando? Daniel Vorcaro, eu tinha uma viagem. Até quando? Deve ser tipo até quarta, né? Eu tinha uma viagem, vou me reorganizar aqui. Flávio Bolsonaro, fechado. Flávio Bolsonaro, Jim chega dia 30 de outubro, acho que fica a semana toda gravando. Daniel Vorcaro, se pudesse ser terça ou quarta, seria melhor pra mim, mas só se der. Flávio Bolsonaro, na quinta ou na sexta, funciona pra você? Aí Vorcaro funciona assim, quinta melhor. Vorcaro tá em Brasília. Bolsonaro, vou avisar, tô sim. Bom, pelo menos o Flávio tá em Brasília, né? Tem uma porrada de gente que é político, era pra ter em Brasília e não tá. Vorcaro, tomar café amanhã? Flávio, eu viajo amanhã de manhã e só volto na segunda noite. Flávio, quer falar hoje à noite? Flávio, confirmado o jantar quinta na sua casa. Daniel, boa. Aí depois, hoje à noite não consigo, pena. Aí o Flávio bota a ideia pro dia 6. Aí ele fala, tranquilo. E Daniel, você tá indo pra Dubai? Perguntando pro Flávio, né? Aí o Flávio, não, acho que meu irmão tá indo. Talvez o Eduardo. Aí o Daniel, fiquei sabendo, por isso perguntei. Aí o Flávio, tá precisando de algo lá? Peço pra ele te encontrar. Então o Daniel ia, e isso aqui foi um pouquinho antes dele tentar fugir, né? Ele ia fugir pra Dubai, se eu não me engano. Então, talvez, eu tenho que ver se no dia, lá pro dia 15, 16, se o Eduardo tava em Dubai ou não, porque talvez eles iriam se encontrar, talvez. 4 de novembro, ainda não aconteceu. Se não me engano, o negócio estourou dia 14, dia 15. Bom, a Compliance Zero, na verdade, foi dia 18 de novembro, tá? Então não tinha acontecido nada. Dia 4 de novembro, Fábio Bolsonaro. Bom dia, meu irmão. Aí tem um endereço da sua casa. Manda o endereço da sua casa em São Paulo. Qual é o melhor horário pra você na quinta? Umas 8 horas. Fala, irmão, isso em Dubai, terminando reunião. Tá, ele tava em Dubai dia 4. Flávio confirmar, isso daqui, pra se programar. O Daniel tá confirmando, esperando respostas, essas coisas aí. Flávio, beleza, já deu certo, irmão. Nós falamos amanhã, abraço. Dia 7. O Flávio mandou um vídeo de visualização única falando, tá perdendo, irmão, tudo isso só tá sendo possível por causa de você. Então provavelmente eu já tinha pago alguma boa grana pro Flávio. Esse vídeo talvez seja alguma coisa do set, algum vídeo de filmagem. Aí o Daniel falando, que demais, ficou perfeito. Às vezes, sei lá, tipo, algum vídeo do Jim Caviezel parecendo Bolsonaro. Enfim. Aí dia 15, fala, irmão, tava trânsito, voo tem. Tá escrito assim mesmo, não entendi porra nenhuma. Aí o Flávio, fala, meu irmão, pode atender? Ele deve ter ligado. Dia 16, o Vorcaro falando, fala, irmãozão, tô na igreja terminando, te chamo. Porra, Daniel Vorcaro, 16 na igreja e 24 no, enfim. Bolsonaro, aí 2 imagens, visualização única. Aí o Flávio, irmão, estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz, abraços. Que fofo. Aí o Daniel Vorcaro botou outra imagem, deve ser a luz. Aí o Fábio Bolsonaro respondeu com amém. Momento dificílimo. Na mensagem de áudio enviada por Flávio a Vorcaro em 8 de setembro, então foi bem antes, o senador diz entender que o banqueiro passava por um momento dificílimo. Poucos dias antes, dia 3 de setembro, a compra do Master pelo Banco de Brasília havia sido rejeitada pelo Banco Central. E que ficava sem graça de cobrar, mas pedia uma posição de Vorcaro sobre pagamentos pendentes. E aí é o coach, né? Tá num momento muito decisivo aqui do filme, como tem muita parcela pra trás, cara, tá todo mundo tenso e eu fico preocupado com o efeito contrário que a gente sonhou pro filme, diz o senador. Então, a gente sonhou, então talvez seja uma coisa conjunta à ideia do filme, ou... sei lá, eu acho que ele deve ter vendido pro Vorcaro uma ideia grandiosa pro filme. Eu não sei se é realmente o que o filme seria, né? Porque é isso, né? Eu acho que quando você vai falar com um financiador, às vezes você fala mais do que ele quer ouvir do que o que você quer fazer, né? Tipo, o truque de quem quer trabalhar com arte, assim, se você fazer só o que as pessoas querem ver, às vezes ela nasce estéreo, a arte, né? Então, às vezes você tem que
dosar assim, jogar com a malandragem pra você vender só o necessário pra conseguir o dinheiro e fazer o que você quer. Talvez o Flávio esteja passando por isso, ele enquanto produtor executivo de uma grande obra de arte, né? O Intercept mostra contatos frequentes entre Flávio e Vorcaro sobre o tema. Em 22 de outubro, Flávio volta a enviar mensagens a Vorcaro dizendo que estavam, entre aspas, no limite. No mesmo dia, o senador convida Vorcaro para um jantar com o ator que fazia o papel de Bolsonaro no filme, Jim Caviezel. Decadência. Vorcaro aceita e propõe que o encontro ocorresse em sua casa, o que é aceito pelo senador. Muitos dos contatos envolviam ligações telefônicas e mensagens com imagens de visualização única. Em 16 de novembro, após o envio de 2 dessas mensagens, Flávio diz: "Irmão, estarei sempre contigo, não tem meia conversa entre a gente, só preciso que me dê uma luz, abraços." No dia seguinte, Vorcaro foi preso pela PF enquanto embarcava em Guarulhos. A prisão foi parte do começo das investigações sobre uma rede que envolve fraudes, corrupção de servidores públicos e até o uso de uma milícia privada para intimidar opositores. Mas pelo menos a milícia não era pública. Bom, mas assim, né? Ele tava indo pra Guarulhos, se não me engano, ele ia pra Dubai. Ele já tava em Dubai dia 4, então talvez ele nem estivesse fugindo, talvez ele vivesse a vida assim. E, enfim, a viagem que você faz de metrô da sua casa pro trabalho, ele faz de BH pra Dubai. Às vezes é isso. Aí tem a transcrição do áudio. Não sei como é que vai ser daqui pra frente, como é que isso tudo vai acabar, mas está nas mãos de Deus. Primeiro que é assim, né? Os caras não sabem como vai acabar e bota fé em Deus e é isso, né? Se tiver errado, mesmo assim, Deus ajuda. E você também, eu sei que você está passando por um momento difícil e também, essa confusão toda, você sem saber como é que vai caminhar isso tudo. E apesar de você ter dado a liberdade, Daniel, de a gente cobrar. Outro rolê também que ele fala, né? Apesar de você ter dado a liberdade, Daniel, da gente de cobrar, então assim, era uma coisa bem informalizada, né? E aqui o pachequismo, né? Imagina a gente dando calote num Jim Caviezel, num Cyrus Naurasté, diretor do filme. Os caras, pô, renomadíssimos lá no cinema americano, mundial. Pô, ia ser muito ruim. Todo efeito positivo que a gente tem certeza que vai vir com esse filme pode ter efeito elevado a -1, cara. E isso aqui é mó brisa, porque... E é engraçado que se você fosse lá no Instagram, lá da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo... quando os caras postam coisa de edital, novos editais, sei lá o que lá, vê os comentários. Por exemplo, novos editais, Política Nacional de Planck. Aí uma pessoa postou no comentário, né? Lançar editais é fácil, difícil é apresentar os resultados desses editais, né? Vários editais, alguns lançados há mais de 8 meses, ainda não tiveram os resultados anunciados. E isso, assim, é todo mundo falando, tá ligado? E... é mó brisa, porque tipo, as prefeituras ficam mandando editais e não responde o edital, aí o edital do ano seguinte já vai, o do ano passado não responde, e se responde, às vezes a pessoa faz o trabalho e o trabalho não é pago. E você fica até meio assim de ficar escrevendo edital pra prefeitura ou pro estado ou coisa assim, porque você nunca sabe se vai ser pago ou não. Você vai trabalhar pra prefeitura, a prefeitura fica devendo pro professor, devendo pra uma porrada de coisa. Os professores não vão falar isso porque muitos desses professores são arte-educadores e eles não conseguem pagar as contas com o dinheiro da arte, então eles vão trabalhar para a prefeitura, só que eles também não podem falar muito da prefeitura, porque senão eles vão para uma lista negra da prefeitura e eles podem acabar não sendo contratados, e aí eles não vão conseguir trabalhar com arte, e não trabalhando com arte, eles vão trabalhar com uma pessoa normal que, enfim, vai tirar quase toda a pulsão de criatividade da pessoa, e a pessoa vai trabalhar na parte da arte exaurida. Aí depois as pessoas vão ver o trabalho artístico da pessoa, a pessoa vai ficar, nossa, caramba, o corpo da pessoa tá tão morto, ela não tá conseguindo falar direito, uma coisa, porque ela não teve um trabalho de criação e um trabalho de refinamento da própria energia pra fazer a arte dela, sabe? E é mó engraçado, e isso vai tirando a energia da pessoa, mas quando é pra um Jim Caviezel, pra um Cyrus, eu não sei o que, as pessoas pensam, nossa, vamos ter que pagar, sei lá o que, certinho, e tiram dinheiro não sei da onde, assim, sabe? Sem contar que, né, vai saber qual é o fim desse dinheiro das secretarias de educação, das secretarias de cultura por aí, pra onde vai esse dinheiro, sabe? Já que os editais demoram pra sair, já que os pagamentos demoram pra sair, e já que a verba
ela corta, mas às vezes a verba tá lá e depois a verba não tá mais. O que as pessoas fazem com isso? Eu fico brisando assim nessas coisas, eu não entendo muito bem. Acho que falta menos Jim Caviezel aqui. E aí, porque assim, o Jim Caviezel, ele tem um nome, Jim Caviezel. É um nome gringo o suficiente pra não poder tomar calote, entendeu? E eu acho que um Silva, um Ferreira, um Souza, eu acho que são sobrenomes mais calotáveis, talvez. Eu, sei lá, fico brisando um pouco em cima disso. E outro rolê também que eu fico brisando é que às vezes é muito bom ninguém saber quem você é, porque isso que eu falei, assim, toda pessoa que trabalha com arte e que trabalha para uma prefeitura, para um governo, não sei se o governo federal tem tanto isso, mas muito provavelmente tem, é que eu não conheço muita gente que fez trabalho para o governo federal, mas governo estadual e governo municipal eu conheço, mas não é o meu caso, e também não é o caso, por exemplo, do especialista, também não é o caso do âncora desse canal, então a gente pode falar e a gente também não tem muita essa perspectiva de trabalho para o governo, assim, sabe? Mas também a gente não tem muito de onde tirar o dinheiro, então por isso que a gente fica botando esse Pix aí, porque a gente tem 3 pessoas para sustentar, né? Na verdade a gente tem 2 pessoas para sustentar e um âncora desse canal para você cobrar e falar, paga o especialista e principalmente pagar eu, porque eu sou um estagiário, o estagiário precisa de dinheiro para viver. Não é porque ele é um estagiário que você é café com leite. Muitas vezes você que é estagiário, você trabalha muito mais do que o cara que já é efetivado. Então, se você é estagiário também, cara, e trabalha mais do que uma pessoa que não primeiramente, sinto muito. Segundamente, cobre seus direitos. E terceiramente, cobre os meus direitos aqui pagando nesse Pix. E olha que eu nem tô falando, paga 134 milhões. Por que adianta você pagar 134 milhões? Que se você for pagar 134 milhões, uns 133, vai pra porra daquele âncora filho da puta, entendeu? Então não faça isso não. Intercept, exclusivo. O Intercept Brasil obteve mensagens, documentos e áudios que revelam como Flávio Bolsonaro negociou diretamente com o banqueiro Daniel Vorcar um pagamento milionário para financiar Dark Horse, filme sobre Jair Bolsonaro. O dono do Banco Master pagou menos de 10 milhões de dólares para a produção do longa, segundo documentos analisados pela nossa reportagem. Tá, isso foi às 4h14 da tarde do dia 13 de maio. Aí a matéria. Irmão, estou aqui contigo sempre, não tem a minha conversa entre a gente, só preciso que me dê uma luz, abraços. Escreveu o senador Flávio Bolsonaro do PL. Outra brisa que eu também estava tendo aqui é essa frase: irmão, estou e estarei contigo sempre. Não tem meia conversa entre a gente, só preciso que me dê uma luz, a prazo. Essa frase não seria um belo do epitáfio? Mano, se eu fosse religioso, essa frase seria o meu epitáfio. Eu botaria na pedra depois de eu falecer. Porque é uma frase muito linda, cara. Tipo, imagina, tipo assim, Jesus Cristo, aquela foto de Jesus Cristo com a luz saindo assim do peito, a pomba branca do Espírito Santo saindo assim, toda linda. E do lado, né? Do lado essa imagem, do outro lado a imagem, aquela imagem oval de você quando você era vivo. Aí tá seu nome, data de nascimento, data de morte. E o epitáfio: irmão, estou e estarei contigo sempre. Não tem minha conversa entre a gente, só preciso que me dê uma luz, abraços. E em ABS mesmo, que é pra caber, porque a plaquinha é pequena. Até porque hoje em dia os cemitérios também, em vez de ser uma cova, são 8, né? Então, já que as covas são todas como se fosse um prédio, é uma brisa, porque hoje em dia estão edificando as casas, estão virando tudo prédio, tanto pra cima da terra, quanto pra baixo da terra também, os mortos, né? A última vez que eu fui no enterro, ao invés de ser uma cova, a cova ficava no meio e ficava 4 espaços assim. Então, ao invés de enterrar de 1, enterrar de 8. Muito provavelmente quem fez a cova também foi a Stack ou a Diálogo, mó brisa. Documentos e mensagens obtidos com exclusividade pelo Intercept indicam que pelo menos 10,6 milhões de dólares, então os 10 milhões eram de dólares, são de 61 milhões de reais, considerando a cotação do dólar nos períodos das transferências, haviam sido pagos entre fevereiro e maio de 2025, em 6 operações para financiar o projeto cinematográfico ligado à família Bolsonaro. Um belo produtor executivo, um belo produtor esse Flávio Bolsonaro. O envolvimento de Vorcaro foi negociado diretamente por Flávio Bolsonaro, mas teve outros intermediários, como o irmão, deputado federal cassado Eduardo Bolsonaro do PL de São Paulo, e o deputado federal Mário Frias, também do PL paulista, que foi secretário da Cultura no governo Bolsonaro.
As conversas privadas, pelo menos as conversas não eram públicas, e os documentos de Burcaro revelam os profundos laços financeiros e a estreita relação entre o clã Bolsonaro e o banqueiro que se tornou o homem mais radioativo de Brasília. Poderíamos chamar ele de Césio 134, boa ideia. Flávio já havia negado tais conexões da sua família e da extrema-direita, chegando a dizer que isso era uma narrativa falsa que o Lula tem criado. Quando foi noticiado, em março desse ano, que o cunhado de Burcaro, o pastor Fabiano Zettel, havia feito uma doação de 3 milhões de reais para a campanha presidencial de Jair Bolsonaro, Flávio disse à CNN que isso aconteceu sem nenhuma vinculação, sem nenhuma contrapartida, sem nenhum contato pessoal, inclusive. Tá. Essa conta do Banco Master está longe de chegar perto da direita, afirmou o senador. Ele estava com uma camisa lá que, tipo, não lembro o que é da direita, e o Banco Master... o Pix é da direita e o Banco Master é do Lula, tipo assim. O Pix também não é do Bolsonaro, tá? O Pix, inclusive, não é de ninguém, nem do Lula, nem do Bolsonaro, nem de... E se fosse pra forçar muito, acho que a presidência que mais abriu espaço pro Pix foi o Temer, e olha lá. Na manhã dessa quarta-feira, dia 13, Flávio Bolsonaro foi questionado presencialmente pela Intercept sobre o financiamento de Burcaro ao filme e respondeu: de onde você tirou essa informação? É mentira. Em seguida, deu uma gargalhada e se retirou da onde concedia entrevista à imprensa próxima ao Supremo Tribunal Federal, o STF. Antes, o senador havia se reunido com o ministro Edson Fachin, presidente da corte. Ele até chamou o cara que fez a pergunta de militante, né? Flávio já havia sido contratado sobre assunto por telefone, WhatsApp e e-mail, mas não retornou até a publicação da reportagem. A defesa de Daniel Burcaro foi acionada, mas não houve resposta. Eduardo Bolsonaro também não respondeu aos questionamentos enviados pelo Intercept. O espaço segue aberto e caso haja resposta, o texto será atualizado. E aí o Intercept perguntou pro Mário Frias qual é o que estava pegando. E aí a defesa do deputado federal Mário Frias confirmou os contatos entre parlamentar e Burcaro, mas disse que as mensagens refletem apenas uma relação legítima entre idealizador do projeto e um potencial apoiador privado da iniciativa. Assim, né? Se eu quiser fazer uma coisa, ou mais do que eu, se principalmente o âncora do canal quiser fazer alguma coisa, eu acho que eu vou apoiar um pouco essa ideia, porque aí eu posso pegar de qualquer um e dane-se assim. E aí eu acabo não tendo, né, principalmente o idealizador, a gente acaba não tendo teto de vidro. Então acho que é uma boa frase se você quiser pegar dinheiro de qualquer lugar. E a gente que é da arte, a gente tenta pegar dinheiro de qualquer lugar, porque... né, pra ter uma certa liberdade poética. E sobre essa liberdade poética, assim, não leva a mão, não é uma questão tipo de, nossa, o público não sabe escolher, o público sabe... Mas eu acho que a gente gosta de inventar coisas, e inventar coisas é quebrar um pouco com o que já é conhecido e com o que já é naturalizado pelo senso estético de quem assiste. E as pessoas, eu acho que elas estão cada vez menos se propondo a quebrar o próprio senso estético, mas isso é uma questão da arte mesmo. Eu acho que isso é uma questão da vida, assim. As pessoas, elas estão tomando menos tempo para se conhecer, tomando menos tempo para errar, tomando menos tempo para experimentar coisas, porque eu acho que tudo isso custa dinheiro, e dinheiro custa tempo, e o tempo ele anda escasso e o tempo anda incerto, porque o dinheiro que faz o dinheiro que você consegue com esse tempo, agora você não tá sabendo de onde vai, porque tá ficando tudo muito informalizado, muito setor terciário, muito PJ, muito laços muito finos, que você tem que inventar sempre o que fazer toda hora. E basicamente o mundo não precisa de tanta coisa assim, e tanta coisa que muita gente faça assim, sabe? Então você tem que ficar meio que inventando o que fazer. Eu acho que vocês já viram já na internet médico reclamando que você tem que virar um influencer para você conseguir vender, e você precisa vender sempre tudo, toda hora, tudo sempre. Tá todo mundo meio que cada vez mais cada um por si, porque a industrialização já foi pro saco. E aí é isso, né? Com a industrialização as pessoas a industrialização faz com que mais pessoas trabalhem e mais pessoas tenham um ofício. E com isso acontecendo menos, as pessoas vão tendo mais ofícios para ganhar o mesmo dinheiro que ganhariam antes. E além do tempo que você perde no ofício, você perde o tempo tentando arranjar o ofício. E aí isso faz com que o seu tempo de lazer tenha que ser cada vez mais certo,
para compensar a incerteza do ganhar o dinheiro, entendeu? E essa incerteza do ganhar o dinheiro faz o artístico, o estético do artístico cada vez mais previsível, e você tem que ser cada vez mais previsível ou cada vez mais nichado para você conseguir vender, para você conseguir ganhar dinheiro, assim. Então, eu acho que faz sentido também você conseguir tirar dinheiro de outros lugares para você não depender do gosto estético do público, que eu acho que não é nem uma questão de gosto estético, é uma questão de querer que a sua experiência de lazer dê certo enquanto experiência de lazer, e isso significa trabalhar sempre com certeza. Complicado isso. Também destacou, né, a defesa do Frias, que Frias não exerceu o papel de articulador político ou financeiro em nome de Vorcaro. Ainda negou qualquer uso do mandato parlamentar para promoção de lobby privado ou fornecimento empresarial. Se rolou o lobby, pelo menos o lobby é privado, né? O advogado deputado informou ainda que na época da troca de mensagens, Vorcaro era conhecido como um empresário do mercado financeiro e não havia qualquer informação pública que indicasse eventual irregularidade financeira atribuída ao banqueiro. Conversas privadas envolvendo a exibição de conteúdo audiovisual ou encontros sociais entre pessoas públicas e empresários não configuram irregularidade, destacou a defesa do parlamentar. Sobre o filme, a defesa apontou que Frias participou do desenvolvimento criativo e institucional do projeto audiovisual e que o entusiasmo manifestado nas mensagens privadas decorre da dimensão artística e cultural do projeto, considerado por sua equipe como uma produção inédita dentro do cinema nacional independente. Não tá tão nacional assim, mas beleza. Mas aí é que o negócio aperta, né? G1. Empresa que repassou dinheiro para filmes sobre o Bolsonaro recebeu 159 milhões de reais de fundos investigados pela PF ligados a Vorcaro. A empresa entre investimentos, teria intermediado repasses de dinheiro entre o dono do Banco Master e a produção sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vorcaro está preso em Brasília, acusado de liderar o esquema de fraudes bilionárias. Aí tem um resumo. A Entre Investimentos, eu vou ler o resumo, tá? A Entre Investimentos, empresa que teria intermediado repasses ao filme sobre Jair Bolsonaro, recebeu 159,2 milhões de reais de fundos investigados pela PF por suspeita de fraude no Banco Master. Parte dos recursos tem ligação com o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master, que está preso acusado de liderar um esquema bilionário. Relatórios do COAF apontam que os valores vieram de empresas e fundos sob investigação por fraudes e lavagem de dinheiro. Ainda não há informações sobre o quanto desse dinheiro foi usado na produção do filme ou repassado à produtora. Essa produtora, se não me engano, seria do amigo do Eduardo Bolsonaro. O acordo total previa o pagamento de 124 milhões de reais, dos quais 61 milhões foram pagos pelo dono do Master. Antes era 134, agora está 124 aqui. Não sei. 10 milhões de reais de diferença. Não sei se isso é muita coisa para um Daniel Vorcaro da vida também. Às vezes você erra um dígito assim no Pix e vai 50 em vez de 5, acontece. Às vezes você aperta errado e vai 134 em vez de 124 milhões. Não sei. Gente como a gente, né? Problemas casuais. Essa parte é legal. A Entre Investimentos faz parte do grupo Entrepay, de Antônio Carlos Freixo Júnior, conhecido como Mineiro, que foi liquidada em março desse ano pelo Banco Central. A decisão foi motivada pelo comprometimento da situação econômico-financeira da Entrepay, além de irregularidades no cumprimento das normas que regem o setor e prejuízos considerados capazes de expor credores a risco anormal. A maior parte dos repasses, de 139,2 milhões, foi feita pela Cefer Investimentos, um dos alvos da segunda fase da Compliance Zero em janeiro desse ano, por ter relações com o Vorcaro. A Compliance Zero é aquela que investigava as relações do Vorcaro com o primeiro, o 1P2C, lembra? Eu não vou falar o nome porque nem o âncora fala o nome direito, ele fica inventando um nome idiota pro nome. Aí eu que sou estagiário vou ficar falando isso. Sou besta. Então beleza, tem esse 139. Em seguida, com 20 milhões de reais, aparece o fundo Ghost Style, administrado pela REAG. A REAG é a investigada por ligação com o PCC, né? A REAG, também ligada ao banqueiro do dono do Master e que movimentou quase 1 bilhão de empresas apontadas pela Polícia Federal como parte do esquema de lavagem de dinheiro do primeiro...
no mercado financeiro. Há ainda os repasses de montantes em empresas que não estão diretamente ligadas ao Forcaro, mas que aparecem em outras suspeitas. O fundo Dublin, ligado à Sefer, repassou outros 154,2 milhões à investidora. É o caso da Innovante Bank, que, segundo o informativo bancário recebido pela Coaf, também movimentou dinheiro de facção criminosa paulista e mandou 35,7 milhões de reais para o Entre Investimentos. Então, um P2C também está no meio. Por outro lado, a Entre Investimentos mandou 87,7 milhões para a RMD, Instituição de Pagamento, antiga RMD, Administração Empresarial, suspeita de operar para um P2C. Tudo tem a ver com esse um P2C. Um P2C tá muito em moda, cara. Por isso que sai no Wall Street da vida. Enfim, então a galera, eles são os maiores mecenas do Brasil, o P2C, é maravilhoso. E aí, por isso que eu fico com raiva do âncora desse canal. Ele fica pedindo pix aqui nessa merda. É muito fácil, muito mais fácil ele chegar lá em um lugar e trocar uma ideia com uma galera e ir fazendo tudo o que ele quiser, com uma produção muito maior, pagando as contas do aluguel de todo mundo, que tanto minha, quanto do especialista, quanto dele mesmo. E aí fica tudo de boa, mas ele fica pedindo pix num canal que ninguém assiste. Quem vai dar pix num canal que ninguém assiste? Não faz o menor sentido isso. Mas, pô, né? Tem o maior mecenas do estado, no maior mecenas do país e não usa, né? É só fazer um contato, sei lá, conseguir uma ligação. Era muito mais fácil. CNN Brasil, decisão. Grupos ligados a Forcaro teriam apoio de milicianos e bicheiros. Autos revelam que quadro indiciário robusto no sentido de que a organização criminosa investigada se valeu de 2 braços operacionais especializados para satisfazer os interesses do núcleo central. Não entendi essa frase, mas beleza. A 6ª fase da Operação Compliance Zero, deflagrada nessa quinta, dia 14, avançou sobre integrantes da Polícia Federal que teriam atuado para beneficiar o ex-banqueiro Daniel Forcaro, dono do Banco Master. A investigação apontou que membros dos núcleos centrais contavam com participação de agentes federais e operadores do jogo do bicho de apostas online para benefício próprio. Segundo a decisão do ministro André Mendonça, do STF, os autos revelam que 2 braços operacionais, que seriam os núcleos, a turma, entre aspas, e os meninos, entre aspas, trabalhavam para satisfazer os interesses dos núcleos centrais. Parece nome de grupo de pagode dos anos 90, né? Beleza. O grupo A Turma era voltado para a prática de ameaças, intimidações presenciais, coerções, levantamentos clandestinos, obtenção de dados sigilosos e acessos indevidos a sistemas governamentais. Policiais federais em atividade e aposentados, além de operadores do jogo do bicho, estavam envolvidos nas atividades. Se eu não me engano, o Luiz Felipe Mourão, aquele sicário que se churrascou logo depois de ser preso, ele era da turma, né? Faz sentido. Então tinha gente da PF até no meio e tinha gente de jogo do bicho no meio. E, enfim, tinha uma galera nessa turma aí. Era uma turma grande, pelo jeito. Já o núcleo, os meninos, ficava responsável pela atuação online como ataques cibernéticos, invasões telemáticas, derrubada de perfis e monitoramento telefônico e telemático ilegal. Agentes com perfil hacker seriam pagos para realizar essas atividades. Ambos eram gerenciados por Felipe Mourão. E predispostos a atender comandos emanados de Daniel Forcaro e, segundo os novos elementos, também de Henrique Moura Forcaro. Henrique Moura Forcaro é o pai do Daniel Forcaro. Diz trecho do documento assinado por Mendonça. As investigações apontam que Manuel Mendes Rodrigues seria o operador do jogo do bicho e integrante do núcleo A Turma. A mando de Forcaro, ele teria o papel de liderança de um braço local da organização no estado do Rio de Janeiro, composto por outras pessoas ainda não identificadas, aptas a acompanhá-lo na prática de ameaças presenciais. Outra ideia também para você, Daniel Forcaro, você é um P2C, 2Cs, que são os maiores mecenas do Brasil, né? Eu acho que tudo isso, pra gente ter tudo isso desenhado, a gente precisa ver e ver muito, assim. Então eu acho que, sei lá, tipo, façam
alguma coisa pra Netflix, alguma coisa assim, tipo assim. Só que ligando todas, assim, tipo, INSS, Compliance Zero, Refit, deve ter Refit no meio. Eu nem li direito sobre a Refit, mas deve ter Refit no meio também. Tudo assim, sei lá, tipo, bota um Ciro Nogueira assim, tipo, de principal, assim, articulando todos os negócios e tipo assim, e fazer tipo um rolê meio um mecanismo, só que uma coisa um pouquinho mais atual, assim, sabe? E vende pra fora, porque eu acho que é um nível de complexidade que eu não sei se tem em outros países. Aí você tipo vendendo isso pra fora, a galera fica tipo, nossa, que da hora, pá. Tipo, a galera tipo aqui do Brasil vendo Narcos e achando foda. Tipo, às vezes a galera fica vendo sei lá, não sei o que nome que seria esse negócio, eu não sei. E acharia foda, sabe? E aí chama uma galera, né, pra escrever e pra atuar. Não sei se você chamaria o Mário Frias pra escrever. Não sei. Não chama pra atuar, tá? E nem chama pra fazer a música de abertura. Lembra da música do Capitão do Povo? Que merda que foi aquela bosta. Então, não chama, porque aí você vai espantar a galera. Ninguém vai ver nada. Mas, sei lá. Ou às vezes chama o Mário Frias pra cantar, porque ele não cantou aquela música do Capitão do Povo. Se ele cantou aquela música, sei lá, tipo, o último vídeo dos Hits Improváveis, quem tava cantando não foi IA, foi quem tava cantando mesmo. Então, às vezes chama o Mário Frias pra cantar, às vezes, né, às vezes dá certo. Enfim, esse texto tá muito grande, eu não vou ler tudo, porque eu tenho muita coisa pra ler ainda. Tudo que eu tô lendo vai ficar na descrição do vídeo do YouTube, tá, gente? Intercept Brasil, do X. O deputado federal Hélio Lopes, o Hélio Negão, do PL do Rio de Janeiro e aliado próximo do clã Bolsonaro, encaminhou ofícios ao STF e ao TSE contra o Intercept Brasil nessa quinta, dia 14. A informação foi divulgada por CNN e Metrópolis. Mano, o Hélio Negão, ele tá mandando um ofício pra tudo, né? Ele mandou um ofício pra CBF pedindo pro Neymar ir pra Copa. Aí continua, né? Lopes pede uma investigação sobre o que chama de, entre aspas, vazamentos seletivos e a identificação de eventual responsabilidade criminal, funcional ou administrativa. Isso vem um dia após publicarmos uma série de mensagens que revelam a estreita relação entre Flávio e Daniel Vorcaro. G1, Dark Horse, entenda o significado da expressão usada no título do filme sobre Jair Bolsonaro. Dark Horse é azarão. Não tem muito o que dizer. Aosfatos.org, eu nunca ouvi falar disso daqui, mas foi... Enfim, eu fui deixado levar pelo título. 12 vezes em que Flávio Bolsonaro mentiu sobre relação com Vorcaro e Master. Poucos dias antes, no sábado dia 9, o parlamentar havia dito que a tentativa da esquerda de vincular Bolsonaro ao Banco Master não dá liga. Ligou! Na ocasião, Flávio usava uma camiseta com um bordão que vinha repetindo com frequência os últimos meses. O Pix é do Bolsonaro, o Master é do Lula. Outro trecho do mesmo texto. As datas das mensagens reveladas pelo Intercept Brasil, no entanto, apontam que as conversas entre Flávio e Vorcaro ocorreram entre setembro e novembro de 25, quando já eram públicas as suspeitas sobre a atuação do Master. E aí tem um link para outro texto do Piauí, aquele primeiro lá, né, do Itaú, vamos ser sinceros, de abril de 25, falando que tá estranho a operação para compra do Master pelo BRB, Banco de Brasília. Então é isso, né? A galera já sabia já que era estranho desde muito antes da conversa do Flávio com o Vorcaro. O Globo, de Jair a Michele, a Carlos e Eduardo, saiba quem interpreta a família Bolsonaro em Dark Horse, filme patrocinado por Vorcaro. Assim, eu sei que o Diego avisa Bolsonaro e é isso. O único rolê que eu fiquei brisando sobre é que o montante transferido pelo banqueiro Daniel Vorcaro para a produção do longa-metragem ultrapassa o orçamento de 2 dos maiores sucessos recentes do cinema brasileiro: O Agente Secreto e Ainda Estou Aqui. Segundo a coluna da jornalista Malu Gaspar, Vorcaro repassou 62 milhões de reais entre fevereiro e maio de 25, valor que supera os 28 milhões gastos em Um Agente Secreto e os 45 milhões de Ainda Estou Aqui. Lembrando que Ainda Estou Aqui é um filho literalmente de um banqueiro. Filme premiado no Oscar. O caso foi revelado nessa quarta-feira pelo The Intercept. 28 mais 45, 65, com 8, 73. Os dois filmes são 73, o Vorcaro repassou 62. Tá, então perde por 11 milhões os dois filmes juntos.
Dá pra fazer 2 filmes juntos, alguns Oscars. Mas enfim, né? Toda a logística de contratar um Jim Caviezel, um Cyrus, não sei o que lá. Então, né, fica mais caro. Jornal Globo também. Empresa usada por Vorcaro para financiar filme de Bolsonaro enfiou 139 milhões, afirma suspeitas de ligação com o 1P2C e a máfia italiana. Entre investimentos e participações é citado em mensagem de banqueiro em que trata sobre produção. O grupo informou que realiza suas operações em conformidade com as normas. Essa parte é boa. A empresa Entre Investimentos e Participações, apontada como intermediadora dos repasses do Banco Master ao filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, enviou 139 milhões a empresas investigadas pela Polícia Federal por suspeita de lavagem de dinheiro. As movimentações que ocorreram entre julho de 22 e dezembro de 25 envolvem alvos suspeitos de ligação com o esquema de fraudes no setor de combustíveis, com a facção 1P2C e com integrantes da máfia italiana. Os repasses da Entre Investimentos e Participações constam de um relatório do Conselho do COAF, órgão que combate a lavagem de dinheiro vinculado ao Banco Central. Em nota, o grupo informou que, entre aspas, realiza suas operações em conformidade com as normas e regulamentações aplicáveis ao setor financeiro. A empresa reforça seu compromisso com a integridade, a transparência e o cumprimento da legislação vigente, permanecendo à disposição das autoridades competentes sempre que necessário completa. E isso é importante. Reportagem do site Intercept revelou que a Entre Investimentos e Participações foi utilizada por Daniel Vorcaro, dono do Master, para fazer pagamentos ao fundo Heaven Gate Development Fund LP, registrado nos Estados Unidos. Segundo a publicação, um comprovante de pagamento de 2 milhões de dólares, uns 10 milhões de reais, indica que os recursos foram enviados ao fundo, com o objetivo de financiar a produção do filme Dark Horse, que retrata a campanha de Bolsonaro à presidência da República de 2018. De acordo com o documento dos Estados Unidos, o fundo, sediado no Texas, tem como agente legal o escritório de um advogado do ex-deputado Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente. Procurado, o Eduardo não comentou. O senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência, admitiu na quarta-feira ter trocado mensagens com o Vorcaro para cobrá-lo sobre repasses ao filme. As movimentações financeiras da Entre também mostram um repasse de recursos para uma empresa de pagamentos sediada em São Paulo, que entrou na mira da Polícia Federal na Operação Mafiuzi, que investigou um suposto esquema de lavagem de dinheiro do tráfico internacional envolvendo integrantes do 1P2C e da máfia italiana 'Ndrangheta, no porto de Paranaguá, no Paraná. Também é citado o porto de Paranaguá no vídeo sobre a Operação Carbono Oculto. Enfim, vamos para a próxima. G1, mesmo com um aporte de 61 milhões de Vorcaro, o filme sobre Bolsonaro foi denunciado por condições precárias. Relatório obtido pelo G1 aponta denúncias de comida estragada, alimentação insuficiente, atrasos de pagamento e revistas abusivas no set de gravação de Dark Horse. Procurada, a produtora Golpe... Porra, é foda, o bagulho parece golpe, velho. Golpe Entertainment não respondeu. Vamos ver por resumo. O filme Dark Horse, cinebiografia do Bolsonaro, recebeu 61 milhões de reais do Vorcaro, meses antes, porém a produção já acumulava denúncias de comida estragada, alimentação insuficiente para longas jornadas de trabalho, atrasos de pagamento e revistas consideradas abusivas. Eu posso falar? Eu já fui figurante de filmagem, não vou falar do que. Cansativo, hein? Puta que pariu, cansativo pra caralho. As reclamações constam em um relatório do Sindicato dos Artistas e Técnicos, no SATED, ao qual o G1 teve acesso na íntegra. Ou seja, a galera de direita vai só cagar, porque, mano, SATED, sindicato, coisa de esquerdista, então dane-se. Outra, Metrópolis, a pior layout para ler quando você está no notebook, Metrópolis. Além de Vorcaro, o filme de Bolsonaro tem mais de 10 investidores, diz Flávio. Vamos ver. Outros 10 investidores em entrevista dessa quinta, o senador detalhou os contratos financeiros envolvidos na produção da obra. A partir do momento que acontece algo mais grave, eu percebi que ele, Vorcaro, não ia honrar com as parcelas do seu contrato e eu fui buscar os investidores. Houve mais de 10 investidores que botaram dinheiro no filme também, sendo com um contrato assinado com formalização para que essa aplicação desse investimento gerasse algum retorno financeiro. É simples assim, gente.
disse Flávio. Vamos lá, CNN Política, Mário Frias recua e admite dinheiro de Vorcaro em filme sobre Bolsonaro. Deputado que foi secretário de Cultura na gestão Bolsonaro é produtor executivo da obra e havia afirmado que não havia um centavo do Master na produção. Parece que tem sim. O deputado federal Mário Frias, do PL, mudou de versão e admitiu na quinta-feira, dia 14, que a produção do longa-metragem Dark Horse, de cinebiografia inspirada na trajetória política do ex-presidente Bolsonaro, recebeu recursos de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Em nota enviada à imprensa, Frias afirma que não há contradição entre os posicionamentos públicos sobre o financiamento do projeto, mas uma, entre aspas, diferença de interpretação sobre a origem formal do investimento. Quando afirmei anteriormente que não havia um centavo do Master no filme, referi-me ao fato de que o Daniel Vorcaro não é e nunca foi signatário de relacionamento jurídico, assim como o Banco Master nunca figurou como empresa investidora. O nosso relacionamento jurídico foi firmado com a Entre, pessoa jurídica distinta, que é o mineiro lá, né? Então, literalmente, a Entre estava entre Vorcaro e o filme. É basicamente isso. Ainda nessa quarta-feira, a empresa produtora do filme, a Golpe, afirmou categoricamente que dentre os mais de uma dezena de investidores que compõem o quadro de financiadores do longa-metragem Dark Horse, não consta um único centavo proveniente do senhor Daniel Vorcaro do Banco Master de qualquer outra empresa sobre o seu controle societário. Mas é só uma questão de repasse. Então, e ainda sobre, negócio de ficar pegando dinheiro público, não pegando dinheiro público, também G1. O Ministério Público investiga contrato de 108 milhões de Wi-Fi público da Prefeitura de São Paulo com ONG de produtora do filme sobre Bolsonaro. ONG Instituto Conhecer Brasil foi contratada para instalar 5.000 pontos de internet na periferia da capital. Instituto pertence a Karina Ferreira Gama, sócia única da produtora de Dark Horse sobre a vida do ex-presidente. O Ministério Público instaurou um inquérito no final de janeiro para investigar a suspeita de irregularidades em um contrato de 108 milhões para implantar pontos de Wi-Fi público firmado entre a Prefeitura de São Paulo e a ONG Instituto Conhecer Brasil, que pertence à sócia da produtora do filme Dark Horse sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro. O acordo entre a Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, o SMIT, da gestão Ricardo Nunes e a ONG prevê instalação, operação e manutenção de 5.000 pontos de acesso à internet na periferia paulistana pelo prazo de 12 meses. O Instituto Conhecer Brasil tem como única sócia a empresária Karina Ferreira Gama, que também é sócia única da empresa Go Up Entertainment LTDA, que é essa Go Up, do jeito que estava escrito na outra reportagem, né? Por isso que parecia golpe, que é a produtora do filme. As duas empresas funcionam no mesmo endereço, na Avenida Paulista, no centro. O inquérito foi instaurado pelo promotor Ricardo de Barros Leonel, da Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social, após denúncia do vereador Nabil Bontuque, do PT. Segundo o petista, há indícios de irregularidades no chamamento público e na execução do contrato pela empresa de Karina Gama. O vereador argumenta que o chamamento público teria tido apenas uma participante, o próprio Instituto Conhecer Brasil, e questiona a ausência de concorrência, levantando suspeitas sobre possível direcionamento do processo licitatório. Ele também aponta indícios de um suposto superfaturamento de mais de 27 milhões de reais no valor do contrato. Em seu site oficial, a ONG se descreve como entidade de organização e execução de projetos de educação, cultura, turismo, pesquisa e tecnologia, possuindo expertise no planejamento, coordenação e execução de eventos de grande repercussão nacionais e internacionais. O prazo final da entrega dos 5.000 pontos instalados em favelas e periferias da cidade de São Paulo era junho de 2025, mas até a presente data, a própria prefeitura admitiu que o contrato não havia sido finalizado, instalando apenas 3.200 pontos, pouco mais de 60%. Esse Instituto Conhecer Brasil tem como única sócia a empresária Karina Ferreira Gama, que também é sócia única da empresa Go Up Entertainment, produtora do filme.
O Instituto recebeu 2 milhões de emendas parlamentares do deputado federal Mário Frias, que é produtor executivo e roteirista do mesmo filme. Puta que pariu, ele é roteirista do filme, meu Deus do céu. Enfim, é isso. Eu não vou editar porra nenhuma, porque... E se alguém falar uma coisa, porque tinha que editar, você tá folgado. Mano, folgado é a porra daquele âncora que fica não fazendo porra nenhuma daqui, me manda fazer essa merda aqui, e eu que tenho que editar os vídeos dele, não faz nada, ele só chega, lê um TP e vai embora, e aí eu tenho que ficar editando, fazendo a porra toda, e eu não posso falar que eu ganho metade do que ele ganha, porque pelo jeito eu acho que nem ele ganha, então eu também não ganho nada, porque basicamente o trampo dele é pedir pix, ele faz os vídeos e não pede pix nunca, e aí eu agora vou ter que ficar aqui pedindo pix, vai o pix, e ainda tenta doar uns 3, 4 vezes o que você doaria, porque eu acho que o que você doaria iria pra mim, aí você tem que doar umas 4 vezes, que muito provavelmente metade vai pro âncora, uma parte vai pro especialista e depois vai pra mim. Então é isso. Tudo que eu li, todas as postagens, todas as matérias vão estar aqui. Tem muita coisa técnica que eu acho que eu não sei, porque eu sou um mero estagiário, eu não sou uma pessoa tão letrada assim, não sou especialista em dinheiro, não sou especialista em economia, mas eu também acho que você não precisa ser um especialista em dinheiro ou economia para ter uma ideia do que está acontecendo, mas você tem que correr atrás das coisas e enfim, né? Isso aqui eu acho que é uma boa... um bom, como eu posso dizer, resumo do que está acontecendo aqui a partir das matérias que eu fui achando no Twitter. E é isso. E, bom, no final do mês vai ter o vídeo do especialista. Aí vocês vejam o vídeo do noticiário miojo do final do mês. E aí vocês xingam ele por mim, mandam ele se fuder por mim, falam pra ele começar a trabalhar por mim, e falam pra ele me pagar, porque eu tenho contas a pagar também. E fala pra... Enfim, se você for do P2C, contata o especialista e fala: porra, eu tenho dinheiro aqui, vamos fazer negócio. Porque pelo menos aí eu acho que a gente consegue fazer arte, né? Porque se não for assim, lascou-se, né? E eu acho que é um pouco isso. Eu não sei quando eu vou voltar. Talvez eu me demita, assim, sabe? Porque eu acho que é isso, assim. A gente que é de baixo, se a gente tá ganhando mal mesmo e o dinheiro já é pouco, já se demite logo e faz a galera que é de cima sangrar e tenta fazer seu corre, sabe? Porque tá difícil, viu? Tá difícil. Tá difícil pra caramba. E é isso. Se vocês quiserem fazer um filme também, me chamem que eu não sei escrever, mas eu escrevo melhor que o Mário Frias. Isso eu tenho certeza.